Hoje é a nossa lição número 9. O milagre está em sua casa. Às vezes nós procuramos soluções em tantos lugares e a solução está dentro da nossa casa, daquilo que nós temos. Só precisamos crer e depender e colocar tudo nas mãos daquele que pode todas as coisas. O milagre está em sua casa. Texto áureo, Deuteronômio capítulo 10, versículos 17 e 18. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Verdade prática. Em tempos de crises, Deus realiza o impossível e o extraordinário. Glória a Deus. O texto bíblico que embasará a nossa lição, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, nos diz assim a Sagrada Escritura. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que mais uma vez norteia a nossa vida, que mais uma vez dá direção à nossa vida, e que mais uma vez nos traz fé, porque ela diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. E mais uma manhã nós seremos enriquecidos pela credibilidade no teu nome, porque a tua palavra trará fé, aumentará a nossa fé, Pai, na confiança de que tu és o Deus que provê tudo em todo o tempo. Fala com a tua igreja nessa manhã, aqui no santuário e pela internet. Abençoa todos os corações que vieram para ouvir a tua voz, e mais uma vez dá direção e graça àqueles que estarão ministrando a tua poderosa palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. João Camargos. Queridos, bom dia, paz do Senhor. Privilégio estar com vocês uma vez mais para juntos estudarmos a palavra de Deus. É sempre uma alegria quando podemos fazer. E eu agora, enquanto o pastor Luciano orava, eu prestei atenção especial a uma frase da oração dele. Ele disse: nós seremos enriquecidos pela credibilidade do nome do Senhor. Nós seremos enriquecidos pela credibilidade do nome do Senhor. Não é pela credibilidade do professor, não é pela preparação do professor, não é pela competência do professor, que também não a tem, o Espírito Santo quem dá,
É pela credibilidade do Senhor que nós seremos enriquecidos nessa manhã. E eu estou certo que todas as vezes que nós nos colocamos a estudar a palavra de Deus, nós somos enriquecidos pela palavra e hoje também seremos enriquecidos pela credibilidade do nosso Senhor. Quero cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela internet, aqueles que acompanham essa aula agora em tempo real conosco, aqueles que verão a aula posteriormente, já que muitas pessoas estão num fuso horário diferente do nosso e não podem vir acompanhar agora. Que Deus abençoe vocês, é sempre uma bênção. Nós preparamos a escola também pensando em vocês e orando para que Deus também vos abençoe, especialmente nesse trimestre, que Deus envie resposta também às suas crises. Mandar um abraço ao pastor Marcos, o professor dessa classe, nosso querido pastor Marcos, nós não esquecemos dele, estamos com saudade. Mandar um abraço também ao nosso pastor Marcos. Uma vez mais, agradecer a vocês pela satisfação de tê-los conosco, para que nós possamos juntos estudar a palavra de Deus. Pastor Dionísio nos dá o prazer, a satisfação de tê-lo conosco uma vez mais. Como sempre digo, pastor Dionísio, você tem liberdade para nos interromper a qualquer tempo. Para os demais da classe, nós combinamos, eu dou a aula toda, eu espero em 1 hora conseguir concluir a aula, e ao final a gente abre um espaço para comentários e questionamentos, mas para o mestre, o pastor Dionísio, eu não posso deixar a mesma regra. Na verdade, eu deixo ele à vontade para interromper a qualquer tempo, porque, obviamente, como mestre da palavra, ele pode nos enriquecer com seus comentários e até me trazer na linha se eu sair daqui dos trilhos em algum momento. Então, fique à vontade, pastor, com muita sinceridade. Pedrinho, acho que nós temos um microfone aqui por perto. Se tivermos que deixar perto do pastor Dionísio, eu realmente gostaria que ele tivesse essa liberdade para interferir quando ele quisesse. Vamos, então, hoje, lição de número 9. O título da lição é O Milagre Está em Sua Casa. A lição está dividida em 3 pontos. O primeiro fala sobre uma família em dificuldades. O segundo diz que Deus realiza milagres. E o terceiro fala de provisão na medida certa. Eu queria compartilhar com os irmãos hoje, bem rapidamente, aqueles que são os objetivos da nossa... Deixa eu ver se eu estou usando corretamente. Esse aqui? Não, esse... Pedro, parece que não está funcionando. Olha para mim, por favor. Foi, obrigado. Compartilhar com vocês rapidamente os objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo, que o comentarista chamou aqui de objetivo geral, é ressaltar que em tempo de crises, Deus opera o impossível. Então, se você tiver que se lembrar de algumas coisas aqui nesta noite, uma delas é, em tempo de crises, Deus, ele opera o impossível. E nós vamos destacar esse objetivo geral através de 3 objetivos específicos também propostos na lição. O primeiro, apontar a crise financeira pela qual a viúva que procurava Eliseu passava. O segundo, mostrar que Deus realiza milagres. E o terceiro, enfatizar que Deus dá a provisão na medida certa. Assim nós vamos, através desses 3 objetivos específicos, tentar, obviamente, chegar à nossa conclusão geral de que, em tempos de crise, Deus, ele opera o impossível. Eu vou pedir a ajuda do Pedro, por favor, Pedro. O meu pointer parece que não está funcionando, ele está mais lento, só para eu saber se você está movendo ou eu. Eu estou movendo? Obrigado. Ok. Perfeito, obrigado, pessoal. Então vamos lá. O textuário diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Importante observar isso. O Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Então, para começar, é bom saber o seguinte, que Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer um de nós podemos ser alvo dos milagres e da intervenção sobrenatural de Deus. E Deus também não te pede recompensa. Não adianta querer barganhar com Deus. Não adianta querer recompensar Deus. Não há nada que eu e você faça para recompensar Deus. Então é importante lembrar disso. Deus não faz exceção de pessoas e nem aceita recompensas. Mas ele faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Então nós temos aprendido aqui desde a lição passada que Deus, ele tem uma predileção, pelas viúvas, pelos órfãos e pelos estrangeiros. É interessante, eu acabei de dizer que Deus, ele não faz acepção de pessoas. De fato, Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus, ele, embora não faça acepção de pessoas, ele dá um destaque especial na sua palavra para o cuidado com viúvas, órfãos e estrangeiros. A verdade prática da nossa lição, a verdade prática, ela diz que em tempos de crise, Deus realiza o impossível
e o extraordinário. Em tempo de crises, Deus realiza o impossível e o extraordinário. Eu gosto de temas como esse que nós estamos tratando, porque são temas extremamente atuais. Extremamente atuais. Quem não está passando por alguma crise, ou quem já não passou por alguma crise, ou nesse momento especial que nós vemos na economia brasileira, quem não está passando por alguma dificuldade financeira, especialmente, que é o tema da nossa lição hoje? Quem não está passando por desemprego? Quantos não estão passando por desemprego, né? Quantos não estão endividados? Quantos não estão numa situação tão caótica que se perguntam, e agora? Agora é o tempo em que Deus realiza o impossível e o extraordinário, e nós precisamos ficar atentos para isso. Nós precisamos saber que o nosso Deus, ele está sempre disposto, disponível a realizar por nós aquilo que parece ser impossível, aquilo que parece ser fora da nossa condição de realização. Movendo, por favor, para o próximo slide, Pedrinho. Eu vou só repassar com vocês rapidamente alguns conceitos que nós já passamos, que é o conceito geral da nossa lição do trimestre, que trata o Deus de toda a provisão, esperança e sabedoria para a igreja em meio às crises. Nós já vimos o que é crise. Nós vimos que a crise é dificuldade, é apuro, é desordem, é conflito, é tensão, é tribulação, é carência, é dependência, e tem muitas outras palavras para definir o que é crise. Nós vimos alguns tipos de crise, como crise existencial, de identidade, crise moral, crise de liderança, crise política, crise financeira, crise religiosa, crise familiar, e tem vários outros tipos de crise também. Mas nós aprendemos que o nosso Deus, ele é o Deus de toda a provisão, e ele traz esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Então, em meio às crises, nós contamos com a provisão de Deus. Muito antes de passarmos por uma crise, Deus já sabia. Deus, ele não é pego de surpresa nas nossas crises. Deus não é pego de surpresa nas nossas aflições. Deus não é pego de surpresa quando surgem os nossos problemas. Deus já sabia, e Deus já havia feito provisão. Deus já havia preparado o que é necessário para que nós tivéssemos as nossas necessidades, quaisquer que fossem elas, supridas. Esse é o nosso Deus. Então é bom lembrar disso. Mostrei para vocês também que para os chineses, crise e oportunidade são sinônimos. A gente não vai explorar isso hoje, porque não é o nosso objetivo. Mas vamos então o segundo ponto que eu acho importante na nossa lição, próximo slide, que é uma palavra que é a palavra-chave da nossa lição de hoje. A palavra-chave da nossa lição de hoje é milagre. Essa é a palavra-chave da nossa lição hoje. Ela trata de um milagre que acontece dentro de uma casa, um milagre que acontece dentro de uma família. Agora, o que é milagre? Milagre é algo que desafia a lógica humana. O milagre, ele foge à nossa lógica. O milagre, ele desafia a racionalidade. E por que ele desafia a racionalidade? Porque o milagre, ele é algo extraordinário, é algo formidável, é algo cuja explicação você não encontra nas leis naturais. Então, se é sobrenatural, e nós temos que estar atentos, porque nós temos aprendido isso aqui na nossa igreja, com o nosso pastor Flauzulino especialmente, existem coisas naturais, o homem faz coisas naturais, Deus faz coisas sobrenaturais. Agora, os demônios também fazem coisas que não são coisas sobrenaturais. Então, nós temos que saber se nós estamos sob uma ação de homem, sob uma ação de Deus ou sob uma ação de demônios. Que aí fora eles gostam de chamar de paranormalidade. Não é paranormalidade, não. Porque paranormalidade seria algo paralelo com o normal. Então, esse piso aqui está paralelo com esse. E eles são parecidos, são exatamente a mesma coisa. Agora, a operação natural, que é a operação que o homem faz, e a operação paranormal, que os demônios dizem fazer, ela não é uma operação que seja normal. Ela é uma operação demoníaca. Então, nós temos que estar certos de que a operação que nós vemos é uma operação de homem, de Deus ou de demônios. Precisamos ter esse discernimento. Agora, os milagres que nós vamos nos referir aqui hoje, ou o milagre que nós precisamos, é um milagre que vem de Deus. É um milagre sobrenatural. É um milagre que somente o nosso Deus faz. O milagre, ele é indício de que há interferência divina na vida dos homens. O milagre é resultado da interferência divina na vida dos homens.
Então, se você precisa de um milagre, o nosso Deus, ele faz milagres. Vamos, então, à introdução da nossa lição. O comentarista diz assim, logo no início, aqui na introdução: Deus concedeu a Eliseu autoridade espiritual para que ele pudesse suceder Elias. O seu ministério foi marcado por muitos milagres. Na lição de hoje, vamos estudar o milagre que Deus operou por intermédio de um servo, por intermédio do seu servo, para salvar uma viúva e seus 2 filhos de uma crise financeira. Então, hoje, vamos falar desse milagre que Deus opera através de Eliseu para salvar aquela viúva. Agora, interessante é que Eliseu, ele é um profeta que sucede outro grande profeta bíblico chamado Elias. Elias foi um profeta, um homem de Deus poderoso em obras, poderoso em palavra, que um dia ele orou e pediu: Deus, manda fogo do céu. E desceu o fogo do céu e matou todos os profetas de Baal. Outro dia ele orou e disse: Deus, que não chova. Não choveu por 3 anos e meio. Esse era Elias. Aí vem Eliseu. Quando Eliseu entra no caminho da sucessão de Elias, Eliseu diz assim para Elias: Elias diz para ele: o que você quer que eu faça por você? Ele diz o seguinte: só quero uma coisa, Eliseu, que haja em mim porção dobrada do seu espírito. Sabe o que aconteceu com Eliseu? Eliseu operou o dobro dos milagres de Elias. E um detalhe: quando Eliseu morreu, faltava um milagre para que fosse o dobro. Aí sabe o que aconteceu? Ele morreu, jogaram os ossos dele lá, deixaram os ossos dele lá ao pé de uma árvore. E aí, de repente, no meio de uma guerra, alguém vem correndo, pegou um morto, jogou esse morto em cima dos ossos dele, e o morto ressuscitou. Agora, por que esses homens de Deus tinham tanto poder na sua vida? Por que os homens de Deus eram tão usados por Deus? E por que nós não somos tão usados assim nos nossos dias hoje? Será que Deus mudou? Eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês e que talvez a gente explore isso um pouquinho mais. Será que Deus mudou? Ou o que mudou? Será que Deus mudou? Será que os profetas mudaram? Será que as pessoas que procuravam os profetas mudaram? O que mudou? A gente talvez precise refletir um pouquinho sobre isso. Eu vou deixar que vocês pensem sobre isso. Por quê? Porque, na verdade, é esse conjunto de um Deus que quer operar, mas homens como o profeta, que faziam essa mediação, que são instrumentos de Deus para orientar as pessoas, e pessoas interessadas na operação de Deus, é que produz o milagre. Se não houver um Deus que queira operar, se não houver pessoas interessadas no milagre divino, e muitas vezes não houver quem oriente como buscar esse milagre, o milagre ele não acontece. Agora, por que os milagres extraordinários, como naquele tempo, parecem, eu não estou dizendo que eles não acontecem, mas parecem ser tão poucos nos nossos dias? Eu insisto, será que o problema está em Deus? Nós precisamos considerar isso com muita atenção. Mas o fato é, Elias teve um ministério profético repleto de milagres. Eliseu, seu sucessor, teve um ministério profético em dose dupla, também repleto de milagres. E eu creio que o Deus de Elias, eu creio que o Deus de Eliseu, ele não mudou. E Tiago diz, olha, se Elias, sendo homem como nós, ele orou e Deus fez com que não chovesse por 3 anos e meio, ele era um homem como nós. Elias era um homem como nós. Homens como nós podem fazer a mesma coisa. Homens como nós podem fazer a mesma coisa. Precisam ter o mesmo compromisso que Elias tinha com o Senhor. Precisa ter a mesma fé e o mesmo compromisso que Eliseu tinha com o Senhor. E nós podemos fazer as mesmas coisas. E nós podemos ver os mesmos sinais. Eu digo para vocês uma coisa. Eu acho que nós precisamos elevar as nossas expectativas em torno das nossas lideranças nas igrejas. Nós precisamos elevar as nossas expectativas para que nós tenhamos realmente líderes cheios de autoridade, de unção e do poder de Deus. Eu acho que quando nós elevamos as nossas expectativas, nós vamos orar para que essas expectativas se realizem. E Deus vai fazê-las realizar. Agora, quando nós nos satisfazemos apenas com animadores de palco, quando nós nos satisfazemos com pessoas que vão vir aqui e vão nos dizer frases de efeito, nós vamos pular, saltar e parecer que nos enchemos. Mas, ao final do culto, alguém te pergunta, o que mesmo foi pregado? E você não lembra o texto bíblico lido? E uma semana depois você já não tem mais um mínimo de conexão com aquela mensagem que você ouviu? E não há nenhuma mudança de atitude, não há nenhuma mudança de vida, e não há nenhum crescimento na fé. Há algo errado. Há algo errado. Nós precisamos desejar uma liderança que nos desafie a estar mais perto do Senhor. Nós precisamos desejar uma liderança que nos desafie a estar mais perto do Senhor. Infelizmente, muitas igrejas estão oferecendo entretenimento, porque é isso que as pessoas estão buscando.
Houve um tempo que as igrejas elas ofereciam os milagres, porque as pessoas buscavam os milagres. Houve um tempo que as igrejas ofereciam batismo com o Espírito Santo, porque as pessoas buscavam o batismo com o Espírito Santo. O que você está buscando? O que você está buscando? Qual a sua expectativa quando você vem para a casa do Senhor? Eu gostaria rapidamente de passar para vocês um vídeo de 3 minutos do pastor Hernandes Dias Lopes, que o tema é Você Crê em Milagres. Peço que vocês prestem atenção, um vídeo interessante, é rapidinho, e a gente continua na sequência. Há muitas pessoas que hoje são incrédulas, céticas, e duvidam da possibilidade de milagres contemporâneos. Até acreditam que no passado alguns milagres aconteceram. Outros nem isso acreditam. Há muitos que dizem que esse tempo dos milagres acabou, não existe mais. Por outro lado, há aqueles que, por razões as mais distintas, até por motivos inconfessos, para oferir determinadas vantagens, promovem milagres que nunca aconteceram. Forjam milagres fictícios para enganar os incautos, para atrair a atenção de multidões ávidas por ver coisas extraordinárias. Aqueles que negam os milagres e aqueles que vendem os milagres falsos, que enganam os crédulos com situações para enganar, para ludibriar a credulidade pública, ambos os grupos estão redondamente equivocados. Os milagres existem, porque só Deus faz milagres. E Deus nunca mudou. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, para sempre o mesmo. Os milagres nunca foram feitos a granel, como se o homem, que é o instrumento de Deus, tivesse no controle da situação. Os milagres nunca foram em massa. Nem Jesus fez isso. Ele entrou no tanque de Betesda e havia uma multidão de enfermos. Ele curou apenas um homem. O milagre não está nas mãos do homem. Os apóstolos não administraram milagres quando queriam, onde queriam, em todo momento, em todo lugar, para todas as pessoas. Aqueles que hoje pregam milagres a granel, como se o poder inerente para fazê-lo estivesse neles mesmos, e fazem propaganda de si mesmos, como se Deus estivesse domesticado à vontade deles, como se fossem donos da agenda do Espírito Santo, laboram em erro. Nós precisamos crer que Deus pode, e pode fazer tudo quanto Ele quer, onde Ele quer, quando Ele quer, na vida de quem Ele quer. Mas nós não temos o direito de estabelecer a agenda de Deus, de determinar o que Deus vai fazer, porque Deus é livre, Deus é soberano e Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Amém? Então você crê em milagres? É melhor crer, queridos. É melhor crer. Pessoas incrédulas, pessoas céticas, elas não recebem nada do Senhor. Deus prefere o interesseiro. Se você verificar na Bíblia, as pessoas foram abençoadas, todas elas tinham interesse e eram muito sinceras sobre o seu interesse. Tinham interesses legítimos. Tem pessoas na Bíblia que não tinham interesses legítimos e eles não foram atendidos. Tem casos desses na Bíblia, que a pessoa vai para Jesus com interesse que não é legítimo e ele não é atendido. Mas todo mundo que foi com interesse legítimo foi atendido. Deus prefere as pessoas interesseiras, entre aspas, no bom sentido, do que os apáticos, do que os céticos, do que os incrédulos. Nós precisamos crer em milagres. Nós precisamos buscar os milagres. Nós precisamos desejar os milagres. Caso contrário, nós seremos mais um desses daqueles que pensam que os milagres são coisas históricas, são coisas que ficaram lá no passado. Mas os milagres, eles ainda existem nos nossos dias. E nós precisamos buscar pelos verdadeiros milagres de Deus. Por quê? Porque tem um monte de gente vendendo no rádio, na TV, nas praças, em púlpitos de igrejas, vendendo milagres fictícios.
Tem gente vendendo milagres fictícios e tem gente comprando milagres fictícios. E nós precisamos buscar e testemunhar dos verdadeiros milagres para mostrar que Deus continua fazendo milagres, Deus pode fazer tudo o que Ele quiser. O Deus de milagres está vivo e é poderoso para atuar na vida das famílias carentes. Ele está vivo e Ele é poderoso para atuar na vida das famílias carentes. Vamos então ao nosso primeiro ponto. Obrigado, Pedro. Vamos então ao nosso primeiro ponto. Pedro, acho que não foi, viu? Não foi, obrigado. Ok. Obrigado, vamos lá. Primeiro ponto, ele diz assim: uma família em dificuldades. A crise das dívidas. Não sabemos o nome da viúva nem dos seus filhos, mas sabemos que ela era esposa de um discípulo de Eliseu. Parece que não lhe deixou nenhuma herança, apenas uma dívida impagável. A situação daquela mulher era desesperadora. As viúvas eram sustentadas pelos filhos e tudo indica que seus filhos ainda eram crianças. O risco de perder os filhos. A mulher corria o risco de perder seus 2 filhos para os credores. Eles poderiam ser vendidos como escravos para saldar a dívida. A situação era gravíssima, pois não havia emprego para uma viúva. Ela também não tinha dinheiro, joias ou qualquer tipo de alimento em casa. Vivemos tempos de grandes dificuldades econômicas, quando muitas famílias estão vivendo em absoluta pobreza. O número de desempregados é um dos maiores da história do país. Muitos já não têm como sustentar suas famílias. Falta o pão de cada dia em casa. Não poucos crentes fiéis a Deus estão desempregados e padecendo necessidades. Precisamos, como igreja do Senhor, socorrer os necessitados e aflitos. A viuvez. No Antigo Testamento, a mulher trabalhava somente em casa e era sustentada por seu marido. Quando o marido morria, era amparada por seus filhos e parentes, até que encontrasse algum familiar que se tornasse o remidor, casando-se com ela. No caso da viúva que Eliseu ajudou, não houve quem a remisse. Pelo contrário, a dívida contraída por seu marido deveria ser paga com a venda dos seus filhos. Em meio à crise financeira, a mulher lembrou-se do homem de Deus. Talvez Eliseu tivesse conhecido aquela família nos tempos da bonança. Deus não desampara as viúvas e órfãos. Vamos então ao comentário desse primeiro ponto. O primeiro ponto que eu gostaria realmente de destacar é essa questão da viuvez, né? Primeiro, quem são os personagens da nossa lição? Na lição passada, nós tivemos 3 viúvas como personagem. Tivemos Noemi, tivemos Orfa e tivemos também Ruth, que eram noras de Noemi. Todas as 3 eram mulheres viúvas. Foram as personagens da lição passada. Na lição de hoje, nós temos o profeta Eliseu como personagem e temos agora mais uma viúva, que era a esposa de um profeta. Mais uma viúva, esposa de um profeta, que era de uma família piedosa. Agora, ela e seus filhos e o profeta Eliseu serão os personagens centrais da nossa lição. A primeira coisa que a gente observa nessa lição, ou nesse ponto, é a questão da viuvez. O que significava ser viúva nesse tempo dessa mulher? No tempo dessa mulher, ser viúva significava uma destinação à miséria e à pobreza. Era um futuro infeliz. A viúva, ela não tinha o que fazer. A viúva, ou ela seria socorrida por parentes, se ela tivesse parentes do seu marido, do seu falecido marido, que pudessem casar com ela para a remir, ou ela seria sustentada pelos filhos. Nesse caso, essa mulher não tinha nenhuma coisa nem outra, porque os filhos eram menores. Os filhos, pelo que parece no texto, ainda não tinham nem sequer condição de trabalhar, embora estavam no risco de ser levados como escravos. Então, é uma mulher que tinha um destino à miséria, à pobreza absoluta, a um futuro completamente infeliz. Muitas pessoas, embora possam ser homens, mulheres, casados ou solteiros, vivem como viúvas. Eles já vivem a vida como se seu destino fosse a miséria, fosse a pobreza, fosse a infelicidade, fosse a depressão e fosse o fracasso. Deixa eu dizer para você nessa manhã, Deus ele mudou o quadro da viúva da história que nós estudaremos hoje. E Deus ele continua mudando a história das pessoas. Deus ele continua mudando a história das pessoas. Você pode vir de um histórico de vício. Na minha vida sempre teve alguém viciado. Deus ele muda esse histórico.
Você pode vir de um histórico de fracasso. A minha história é uma família de fracassados. Deus muda a história de fracassados. A minha história é uma história de deprimidos. Deus muda a história de deprimidos. O nosso Deus é um Deus que muda histórias. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos a oportunidade de passar o microfone para que vocês testemunhassem, vocês certamente ficariam surpresos de histórias que o nosso Deus mudou aqui entre nós. Glória a Deus, Ele continua mudando histórias. Se Ele mudou a minha história, se Ele mudou a sua história, Ele continua poderoso para mudar a história de muitas outras pessoas. Essa viúva, então, como vimos no texto, era viúva de um dos discípulos do profeta Eliseu, ou seja, é como se Eliseu fosse o reitor de uma escola de profetas. Ele, obviamente, estava ensinando ali, ele ensinava para aqueles seus discípulos como exercer o ofício de profeta, e esse homem, ele era, então, o marido da viúva, ele era um dos discípulos. É interessante que a Bíblia, ela não diz quem é a viúva e nem diz quem é o profeta. Não que não soubesse. A mulher certamente sabia o nome do marido. Eliseu certamente sabia quem era o profeta. Mas no momento nenhum menciona o nome. Por que não? Eu penso que Deus, ele gosta de agir na vida de pessoas anônimas. Eu penso que Deus, como ele não faz exceção de pessoas, como lemos no texto áureo, ele gosta dos anônimos. Ele gosta daquelas pessoas que não estão debaixo dos holofotes. Eles gostam daquelas pessoas que não querem só aparecer. É no anonimato que Deus te encontra. Onde ninguém te dá importância. Onde ninguém te vê, onde ninguém sabe nem quem é você. Deus sabe o seu nome, Deus sabe o seu endereço, Deus sabe a sua necessidade, Deus sabe a sua preocupação, Deus sabe o que te tira o sono, Deus sabe todas as coisas. Que Deus maravilhoso esse nosso. Glória a Deus. Glória a Deus. Continuando rapidamente, então, ela recebe por herança uma dívida. Recebe por herança uma dívida impagável. Tão impagável que a gente vai ver que os credores vêm para levar os seus filhos como escravos. A mulher recebe uma dívida impagável e os filhos recebem por herança a escravidão. Olha que cenário triste, né? Morre o marido, uma dívida que a gente não sabe, o texto também não diz como ele chegou nesse estado de crise financeira tão grande, mas ele estava tão endividado que não tinha dinheiro para pagar as dívidas e daí não tinha nenhum bem em casa que pudesse ser vendido, penhorado para quitar aquela dívida e os filhos seriam levados como escravos. E daí, isso me chama a atenção para um ponto que eu chamei aqui, que eu coloquei aí como privado versus confidencial, ou privacidade versus confidencialidade. Eu queria compartilhar com vocês rapidamente, especialmente aqueles que são casados. O que é privado? O que é privacidade? Privado é tudo aquilo que diz respeito ao indivíduo ou à sua intimidade familiar. Então, se é privado, diz respeito a você e à sua intimidade familiar. Agora, o que é confidencial? Confidencial é aquilo que não se pode divulgar, aquilo que é sigiloso, aquilo que não pode tornar-se público. Então, se é confidencial, mantenha sigilo absoluto. Se é privado, diz respeito à sua intimidade e da sua família. Também mantenha sigilo, mas em família. Mantenha sigilo em família. Onde eu quero chegar com isso? Eu percebo há muito tempo, obviamente convivendo com outros maridos, ou convivendo com casais como eu e minha esposa, que crescemos juntos, casamos e convivemos muito juntos, convivendo também com jovens, casais, aqueles que estão iniciando o casamento ou estão prestes a começar, uma dificuldade muito grande nessas questões de compartilhar receitas e dívidas, ou seja, de marido e mulher deixar o seu marido ou sua mulher saber quanto eles ganham e quanto eles devem. É sempre uma questão muito séria. Eu percebo isso, assim, confesso para vocês que eu não consigo entender isso muito bem. Na minha cabeça, sempre foi melhor que eu e a minha esposa soubéssemos quanto a gente ganha e quanto a gente deve, que isso facilita a nossa vida, mas a maior parte das pessoas com quem eu converso, a maior parte dos maridos que conheço, ou de jovens que estão querendo casar, eles pensam, não, a minha mulher ela não deve saber quanto eu ganho. Aliás, agora no último feriado, eu estava em Belo Horizonte, e aí via um jovem casal conversar justamente sobre esse tema. E ele dizia, você nunca vai saber quanto eu ganho. Eu pensei, coitado, ele não sabe a bobagem que ele está fazendo, né? Até que eles me convidaram, eu não interferi na conversa. Depois perguntaram a minha opinião, eu compartilhei com eles. Mas a hora que ele falou, você nunca vai saber quanto eu ganho. Eu pensei, está fazendo bobagem, primariamente, sem saber por quê, né? Depois ele perguntou, eu disse para ele, olha, eu acho que ela deveria saber quanto você ganha, para ela saber até quanto ela pode gastar. No mínimo, isso ela deveria saber. Mas qual o problema? Qual a minha preocupação? Além de não saber
quanto ganha ou quanto deve, muitas vezes a esposa não sabe quantas contas bancárias tem o marido. Muitas vezes não sabe quais os bens que a família tem. Aí muitas vezes ocorre uma tragédia, e ocorre aquela tragédia, e não tem como. Às vezes você teria os recursos, mas você não sabe onde estão os recursos, nem para fazer o separamento do marido. Por quê? Porque o marido morreu, você não sabe o saldo bancário dele. Você não tem a senha da conta dele. Você não sabe onde é que ele tem conta. Você não sabe onde estão registrados os imóveis da família. Você não sabe se você tem alguma coisa. Onde estão essas coisas? Você não sabe para quem você deve ou quem deve para você. Queridos, nenhum de nós é infalível. Uma coisa certa, um dia todos nós vamos morrer. Uns antes, outros depois. Nenhum de nós é infalível. Nós precisamos preocupar com a nossa família. Esse preocupar com a nossa família significa o seguinte: seja organizado, tem uma pastinha onde você tenha lá. Eu, há algum tempo, faço uma coisa que para mim é a melhor coisa que tem. Eu deixo a mulher controlar os pagamentos de casa. Ela tem a pasta com todas as contas da casa. Que ótimo. Então, o que acontece? Às vezes ela mesma paga, às vezes ela me lembra de pagar e eu pago, às vezes nós dois esquecemos e temos que pagar atrasado, às vezes falta dinheiro também, às vezes isso acontece, mas o fato é, ela sabe todas as contas que nós temos que pagar. Tem uma conta bancária, compartilha conjunta com ela. Uma conta bancária é mais fácil, menos taxas, menos controles, menos dor de cabeça, menos extrato chegando. Uma única conta. Movimenta tudo naquela conta. Um cartão de crédito. Um cartão de crédito. Menos taxas, menos juros, menos tudo também. Simplifique a sua vida. Simplifique a sua vida e compartilhe com a sua esposa. Sabe por quê? Senão você conhece casos de empresas que quebraram por quê? Porque o dono da empresa era muito centralizador, tinha filhos, mas não compartilhava com os filhos a direção do negócio. Teve um problema súbito, não pôde nunca mais voltar a trabalhar e ninguém sabia mais o que fazer. Recentemente, um amigo nosso, dono de empresa, morreu com 50 anos de idade. Uma empresa grande, um negócio que ia muito bem. E os filhos agora? O que a gente faz? E ele tinha um sócio, o sócio dele era muito bom no comercial e ele muito bom no financeiro. Não adianta você ter um bom comercial se você não tiver um bom financeiro. E agora, como que fica a empresa? Então, nós precisamos lembrar, somos falíveis. E sabendo que somos falíveis, precisamos, obviamente, nos preocupar com a nossa esposa, de forma que ela tenha essas informações. E as esposas também, obviamente, hoje é muito comum que as esposas trabalhem, o salário da esposa, ele também deveria ser parte do orçamento da família. Como que vocês vão administrar isso? É um problema pessoal de cada um. Em casa nós temos um combinado. O que eu ganho é nosso, o que ela ganha é dela. Mas assim, nós sempre combinamos assim. Mas o que acontece? Se vocês entenderem que o que ela ganha é de todo mundo, coloca tudo na panela, mas eu brinco com isso. Mas o fato é, obviamente, se necessário, ela também está disponível a ajudar com o dinheiro dela. Então não tem problema com isso. Há que haver, obviamente, uma relação amistosa entre marido e mulher sobre essa questão financeira. Porque, senão, em momentos de tragédia, isso cria um grande problema que poderia ser realmente facilitado para qualquer um deles. Para qualquer um deles. Vou falar para vocês outra coisa, tá? Até confesso que isso eu não fiz ainda, porque eu pretendo morrer aos 120 anos. Mas eu acho que a gente deveria se preocupar até com um plano funerário. Sabe por quê? Um enterro não custa barato. E um plano funerário é baratinho, você vai pagando parcelas mensais ali, fica baratinho. Depois você morre em paz e não deixa dor de cabeça nenhuma para sua família. E você vai morrer mesmo? Nós temos que ser sérios, nós não levamos a morte a sério. E como a gente não leva a morte a sério, a gente deixa de ser previdente. O próximo ponto nosso é previdência. E aí eu queria dizer, o que é previdência? Previdência é justamente o seguinte, olha, é você buscar evitar transtornos no futuro. Você busca previamente evitar transtornos. É a capacidade de ver de maneira prévia ou antecipada. Então, você antecipa, olha, lá na frente pode ter um problema. Então, o que eu posso fazer hoje para resolver, para mitigar esse problema, para quando acontecer o problema, eu não sofrer com ele? Isso é previdência. Seja previdente com a sua família. Seja previdente com a sua família. No caso dessa viúva, na época deles não existia, obviamente, existiam outras ações que eles poderiam ter feito como previdência. Não existia previdência social, por exemplo, para tomar conta da viúva. Hoje tem previdência social, que mal, talvez a viúva conseguisse algum dinheirinho lá. Mas o que acontece? Naquela época não existia nem previdência social. Então, seja previdente. Eu gostaria, se vocês me permitem, a parte aqui, não é, obviamente, objeto da nossa lição. Mas no domingo passado eu falei para vocês um pouco sobre dizimistas, e eu vou voltar a essa questão rapidamente, porque eu falei que na igreja, de modo geral, existem dois grupos de pessoas que têm um posicionamento diverso sobre o dízimo. E pensando sobre isso, na verdade, um pouquinho mais, eu descobri que são 3 grupos de pessoas, talvez existam mais, mas tem 3, eu gostaria de voltar nos 3 com vocês. Antes disso, eu quero fazer um negócio que a gente chama em inglês de disclaimer. Disclaimer é um aviso legal. Então, para quem nos acompanha
acompanha pela internet, o assunto de dízimo, se você não é evangélico, se você não está compromissado com nenhuma igreja, se você não está compromissado com Deus, se você não tem nenhum compromisso com dízimo, o que eu vou dizer aqui não é para você. Talvez você queira fazer uma aplicação pessoal, fique à vontade. Esse é um assunto para crentes. É um assunto para crentes. Estou falando para crentes. Estou dizendo que dentro das igrejas, entre os crentes, tem 3 grupos de pessoas com 3 posicionamentos distintos sobre o dízimo. O primeiro grupo é um grupo que eu chamo de Idiota 1. O grupo de Idiotas 1, que é o primeiro aqui dessa tabelinha da TV, se vocês podem ver, vocês verificarem o seguinte: ele recebe o seu salário, os primeiros 10%, talvez seja pequeno para vocês verem daí, né? Mas os primeiros 10% ele paga o seu dízimo. Então ele tira 10% e paga o seu dízimo. Por quê? Esse idiota 1 é aquele idiota que os que não pagam o dízimo dizem assim: gente, ele está perdendo o tempo dele, né? Todo mês recebe o dinheiro dele, pega 10%, dá para a igreja, dá para o pastor, e faz isso, faz aquilo, podia fazer um uso melhor do dinheiro. Então, esse idiota 1, coitado dele. Na visão daqueles que não pagam o dízimo, esse é um coitadinho, porque ele fica dando o dinheiro dele para a igreja gratuitamente. Mas o que ele faz? Ele faz fielmente, todo mês. Ele recebe, seja o tanto que for, ele tira 10%, paga o seu dízimo, ele tira uma outra parte pequena que for, e ele é previdente, ele guarda algum dinheiro, ele poupa algum dinheiro. E o tempo de poupar, nós aprendemos com José, é no tempo da fartura, não no tempo da escassez. Então, poupe quando você está ganhando. Quando você não estiver ganhando, não dá para poupar mais. Então, poupe. Poupar é disciplina. Você deixa de comprar outra coisa para isso aqui eu vou guardar para uma eventualidade. Então, poupe, é necessário poupar. E, além disso, ele vem e cobre as suas despesas. Então, se você verificar no quadro que eu coloquei aqui, deixa eu ver se tem um pointer aqui também. Eu acho que tem. Deixa eu ver. Não tem, né? Não tem, tudo bem. Se vocês verificarem nesse quadro que eu coloquei aqui, só para mostrar para vocês, está vendo que tem uma barrinha azul aqui no finalzinho? Então, o primeiro aqui é o dízimo, 10%, depois os 20% é a poupança, nos 20% está a poupança, de 10% a 20% está a poupança. Não estou dizendo que você deve poupar 5%, 10% ou 20%, poupe quanto você conseguir, quanto mais você economizar, melhor. Depois tem aqui as despesas. Eu disse que, então, de 30% a 100%, ele cobre todas as suas despesas. Água, luz, telefone, escola, o que for, ele cobre todas as suas despesas. Tudo bem? Aí o que acontece? Tem um segundo grupo de idiotas, que é o que eu chamo aqui de grupo de idiotas número 2. O grupo de idiotas número 2 recebe também o seu salário, paga as suas despesas, e aí o que acontece? Passa o resto do mês no vermelho. E tem um terceiro grupo, que esse, coitado, eu acho que as pessoas vão achar que é pior ainda, é o grupo de idiotas 3. O grupo de idiotas 3, ele recebe o seu salário, paga o seu dízimo. Infelizmente, ele nem consegue poupar nada porque ele tem as despesas. E ele fica o resto do mês no preto. Fica o resto do mês numa situação muito complicada. Então, dizendo, como assim, João? Deixa eu mostrar para vocês o que acontece com cada um deles. Deixa expandido como está, por favor, Pedro. Deixa eu mostrar para vocês o que acontece com cada um deles, né? Aquele, então, idiota 1, que é o grupo que as pessoas olham para ele e falam, tá vendo? Está dizimando e dando dinheiro para o pastor, mas pelo menos ele conseguiu vencer, né? Até no final do mês. Se você verificar, desculpe, no grupo do 2, esse que não paga dízimo, ele, tudo bem, recebeu, pagou as suas despesas e o restante do mês, sabe o que aconteceu com o salário dele? O devorador devorou. Os juros do cartão de crédito, os juros do cartão de crédito, os juros do cheque especial devoraram mais do que ele ganha. Normalmente, essa pessoa está sempre no vermelho. Está sempre no vermelho. Por quê? Ela escolheu não dizimar. Ela está na igreja. Lembra que eu estou falando para crentes, tá? Ela está na igreja. Ela decidiu não dizimar pelas mais diversas razões. Tem razões que eu confesso para vocês, até me parecem legítimas. É por isso que eu acho que você deve escolher onde você vai dizimar. Dizima onde você entenda que tem um ministério sério, onde tem pastores sérios. Agora, você não pode usar disso como razão para não dizimar. Então, a pessoa escolheu não dizimar, e aí, tudo bem, ela paga a parte das despesas e o resto do dinheiro o devorador leva, e ela passa uma boa parte do seu tempo vivendo, obviamente, no vermelho. Aquele irmãozinho que dizimou, que ainda conseguiu fazer uma poupança, ele é tão abençoado que ele também teve necessidades que foram além do seu salário, mas ele viveu o sobrenatural. Ele experimentou o milagre de Deus. E ele vive o sobrenatural. Eu não sei quantas pessoas você conhece assim. Eu conheço várias pessoas que elas ganham menos que eu. E olha, eu confesso para vocês que elas fazem mais que eu. Como pode ser isso?
é a bênção de Deus na vida dessas pessoas. Não que a bênção de Deus não esteja na minha. Eu louvo a Deus que eu sei que a bênção de Deus também está na minha vida. Mas eu aprecio ver a bênção de Deus sendo multiplicada na vida daquelas pessoas que ganham menos que eu. Agora, e esse terceiro aqui, que também é dizimista, mas conseguiu pagar as despesas, a situação dele ficou pior. Um está no vermelho, ele está no preto. Esse aqui tem uma questão. Ele está vivendo uma crise financeira. Não que ele não seja fiel. O profeta da nossa lição o marido da viúva era um homem fiel, era discípulo de um profeta, mas ele estava vivendo uma crise financeira. O texto não diz como ele chegou a essa crise financeira, mas ele estava vivendo uma crise financeira. Esse dizimista aqui, ou esse idiota do terceiro grupo, é um alvo da bênção de Deus. O idiota do primeiro grupo, que é o dizimista fiel também, ele já está sendo abençoado. Ele está sendo abençoado por uma provisão sobrenatural todo mês. Esse idiota do grupo 3 aqui, que está vivendo uma crise financeira, ele depende de um milagre. E pode ser que algum desses idiotas esteja aqui essa manhã. Pode ser que algum desses idiotas estejam nos acompanhando pela internet. Pode ser que algum desses idiotas do grupo 3 vão ver ainda essa aula na internet. Pode ser que um desses idiotas esteja aqui lecionando para vocês. O fato é, todos somos idiotas. Idiotas porque dizimamos e experimentamos o sobrenatural. Idiotas porque dizimamos e passamos por crise financeira. Idiotas porque não dizimamos e deixamos o devorador levar todos os nossos recursos. Então nós temos que escolher de que lado dos idiotas nós queremos estar. O texto que eu trouxe para vocês, o texto de Malaquias, capítulo 3. A pergunta da Maria do Carmo, quando eu falo idiota, que sentido? Idiota, Maria do Carmo. Não. Na visão de pessoas da própria igreja. Estou falando de pessoas de dentro da igreja. Tem pessoas dentro da igreja, pessoas que não dizimam dentro da igreja, que acham que é idiota quem dizima. Tem pessoas dentro da igreja que acham que não se deve dizimar. É isso que eu quero dizer. O idiota, talvez o termo pareça ser forte. Mas o que acontece? Eu quis usar um termo forte realmente de propósito. Não foi sem propósito. Eu quis usar esse termo. Pareça ser um termo forte. Mas é justamente isso. Olha, dentro da igreja, tem pessoas que são dentro das igrejas, completamente contra o dízimo. Eu comecei dizendo isso. É uma palavra para pessoas que estão dentro da igreja, compromissadas com a igreja, membros de igreja, que dizem servir ao Senhor. Por que isso? Porque essa é uma questão muito séria. Se você for lá para Malaquias, Deus chama lá em Malaquias de roubadores, aqueles que não dizimam. É assim que Deus chama. E aí o que acontece? O que diz esse texto de Malaquias, capítulo 3, versículos 10 a versículo... Na verdade, eu coloquei o versículo 10 de 11 e o versículo 18. Diz assim, olha: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Você traz o dízimo, depois você experimenta, você prova ao Senhor, Ele permite que você o prove. Provar ao Senhor não é tentar ao Senhor, provar ao Senhor não é colocá-lo contra a parede, Ele permite que você o prove. E Ele diz, olha, eu vou derramar uma bênção tão grande que você não vai ter espaço suficiente para recolher. E por causa disso, e por causa de vós, repreenderei o devorador. Olha o que acontece. Por causa do dizimista, Deus repreende o devorador. No caso do outro grupo, o devorador continua lá sem repreensão. Aqui Deus repreende o devorador. E ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma diferença entre quem decide servir a Deus e quem decide não servir a Deus. Há uma diferença. Nós o tempo todo podemos escolher. O tempo todo nós podemos escolher. Nós queremos servir ao Senhor ou nós não queremos servir ao Senhor. Pessoalmente, eu creio que dizimar é uma bênção. Pessoalmente, eu creio que dizimar é uma bênção. Pessoalmente, eu creio que aprender a dizimar fez uma grande diferença na minha vida. E eu gostaria realmente de encorajá-los a fazê-lo. Pastor não pediu que fizesse isso. Nossa igreja, você sabe, é uma igreja que fica insistindo por dízimos e ofertas, não que elas não sejam necessárias para a manutenção da obra do Senhor, não é isso, mas não é assim que nós agimos aqui, mas é uma bênção. É uma bênção. E nós podemos receber essa bênção se nós, obviamente, atentarmos para a palavra do Senhor. Vamos evitar o que acontecia com as pessoas lá no tempo de Ageu, que a Bíblia diz que elas recebiam um salário num saco furado. Continuando isso, então, querido, vamos para o ponto de número 2 da nossa lição. O ponto de número 2. Desculpem, deixa eu ver se eu cobri tudo aqui no ponto 1. Acredito que sim. Sim, o que nós pretendíamos cobrir no ponto 1, nós cobrimos. Vamos, então, ao ponto de número 2 da nossa lição, que trata sobre
Deus realiza milagres. A fé do profeta. O capítulo 4 do segundo livro de Reis registra 4 milagres operados por Eliseu. Estes milagres evidenciaram a fé do profeta e o cuidado de Deus para com todos aqueles que creem nele. Se quisermos ver milagres em nossas vidas, precisamos crer. É preciso ter fé, pois o que duvida não pode receber nada do Senhor. Mesmo em tempos de crises, não podemos nos esquecer que para Deus não existem impossíveis. Ele pode operar um milagre em sua vida. Creia. A viúva procura Eliseu. Diante da crise, a viúva decidiu procurar a ajuda do profeta. A primeira pergunta que Eliseu fez à mulher foi: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. A igreja, neste tempo de crise econômica, deveria fazer à sociedade a mesma pergunta. A igreja de Cristo não pode fugir à sua responsabilidade para com os pobres, órfãos e viúvas. Precisamos investir no serviço social. Eliseu, como homem de Deus, sabia que o Senhor poderia reverter a situação financeira daquela viúva. Ele não quis saber quem era o responsável pela dívida, mas decidiu ajudar uma pessoa necessitada. Deus utiliza aquilo que temos. O que você tem em mãos para começar a ver o milagre de Deus? Moisés tinha um cajado e com ele Deus operou grandes maravilhas. Davi tinha uma funda e algumas pedrinhas e com ela derrotou o gigante Golias. Pedro tinha uma rede de pesca e viu o milagre de Deus, depois de uma noite sem pegar nada. É a partir de uma botija de azeite que Deus torna-se... É a partir de uma botija de azeite que Deus torna tudo abundante, porque Ele é o Deus de toda provisão. Vamos lá ver o que nós temos, o que Deus tem para nós aqui nesse ponto de número 2. Né? No ponto de número 2, a primeira a questão importante que eu gostaria de destacar com vocês é que Deus ele realiza milagres. E eu gostaria de falar com vocês sobre esses conceitos que já falamos até algumas vezes aqui, conceitos de tempo, cronos e kairos. Os gregos eles tinham 2 palavras para definir tempo. A primeira é cronos. Cronos é o tempo do homem. Crono é o tempo que se mede, é o tempo cronológico, o tempo que você mede no relógio, ou o tempo que você mede num cronômetro. Esse é o tempo do homem, é um tempo sequencial. Kairos é um tempo que possui uma natureza qualitativa, ou seja, é um momento indeterminado no tempo em que algo especial acontece. A experiência do momento oportuno. Então, Kairos é o tempo oportuno, ou seja, Kairos é o tempo de Deus. Cronos é o tempo do homem, e Kairos é um tempo para nós indeterminado, não para Deus. Deus sabe quando tudo acontece. Agora, para nós, Kairos é um tempo indeterminado. Agora, Kairos é o tempo da oportunidade. É o tempo de Deus. Olha que interessante. Nós aprendemos no outro domingo que, para os chineses, crise e oportunidade são a mesma coisa, tá certo? E agora nós aprendemos que Kairos é o tempo da oportunidade. Isso significa dizer que crise é o tempo de Deus. Aquilo que você não pode fazer, Deus faz. O que você pode fazer, você tem que fazer. Não espere que Deus vá fazer por você. Mas quando você entra numa crise, quando você entra numa situação que foge ao seu controle, o que você não pode fazer, o nosso Deus, Ele pode fazer. Deus, Ele faz o impossível acontecer. Então, quando nós falamos em milagres, quando nós falamos uma intervenção sobrenatural de Deus, nós esperamos por algo que seja sobrenatural. Algo que o homem não possa fazer. E é isso que essa viúva vai buscar em Eliseu quando ela vai até ele falar do seu problema. Como vocês já viram na lição que estudamos, né? Essa mulher ela é uma mulher de atitude. Né? Ela disse, olha, meu marido morreu, agora os credores estão aqui me cobrando as dívidas, já ameaçaram levar meus filhos como escravos. O que ela fez? Ela ficou passiva? Ela falou, não tenho o que fazer mesmo, né? Eu sou uma viúva, não tenho nada para vender, não tenho parente para me ajudar, vou deixar que leve meus filhos como escravos. Foi isso que ela fez? Não, ela não ficou passiva. Ela não aceitou aquela crise passivamente. Uma outra coisa interessante também na atitude dessa mulher é que ela não reclama com as pessoas erradas. Tem gente que passa por um problema, ou fica congelado pelo problema, fica completamente passivo, ou então desanda a reclamar com as pessoas erradas. Aí reclama com o vizinho, reclama com o patrão, reclama com o parente, reclama com um monte de gente que não pode fazer nada por você. Leva o problema para todo mundo que não pode fazer nada para você e não procura, de fato, quem é que possa te ajudar. Deixa eu dizer uma coisa. Os nossos problemas, de modo geral, como eu disse para vocês, eles têm um caráter privado
um caráter de privacidade, ou seja, diz respeito a você e a sua família. Você não precisa ficar dando publicidade dos seus problemas. Se você vai dar publicidade dos seus problemas, dê para a pessoa certa. Fale com quem pode te ajudar. É isso que essa mulher ela demonstra. Ela procura quem? Ela procura um profeta. Ela procura um homem de Deus. É importante conhecer um homem de Deus. É importante conhecer uma mulher de Deus. É importante ser um homem de Deus. É importante ser uma mulher de Deus. O mundo continua precisando de homens e mulheres de Deus. Deus não mudou. Deus não mudou. Deus ele continua fazendo grandes obras. Deus continua fazendo grandes milagres. Agora, nós precisamos ser os instrumentos de Deus aqui na terra. Nós precisamos ter essa disposição de ser os instrumentos de Deus aqui na terra. Outra coisa que me chama a atenção nessa mulher é a honra póstuma. Ou seja, mesmo depois de morto, ela continua honrando o marido. Olha que coisa fantástica, né? Mesmo depois de morto. Ela foi lá para o profeta e disse assim... Eu vou, inclusive, ler o texto para vocês, que eu acho muito interessante a forma como ela aborda o profeta no livro de 2 Reis, está na lição, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Mesmo depois de morto, ela continua honrando seu marido. Mesmo depois de morto. Ela não foi lá e disse para o profeta, aquele inútil, ele morreu e não deixou nenhum centavo. Aquele inútil, ele morreu e me deixou com uma dívida impagável. Aquele inútil, ele morreu e agora meus filhos vão ser levados como escravos. Não, ela não disse isso, não. Ela foi lá e ela honra a memória do marido. Ela diz, olha, ele é o teu servo. E ele é servo de Deus também, eu sei que ele é servo de Deus. Ela conhecia o marido que tinha. Ela conhecia o marido que tinha. E se ela honrava ele em morte, quanto mais ela não devia honrar o seu marido em vida. Quanto mais ela não devia honrar o seu marido em vida. Irmãs que aqui estão, a palavra de Deus é muito clara sobre isso. As mulheres devem honrar os seus maridos. Os maridos devem amar as suas mulheres. Os maridos devem amar as mulheres. Amar, me parece, para eu que sou pragmático, me parece que é mais fácil honrar do que amar. Mas quando a Bíblia não erra, eu acho que para a Bíblia deve ser mais desafiador para as mulheres honrar do que amar. Para as mulheres deve ser mais desafiador honrar do que amar. Para nós homens é mais desafiador amar do que honrar. O desafio bíblico para vocês é honrem os vossos maridos. E essa mulher nos ensina isso. Ela honra até a memória do seu marido. E a Bíblia ela é maravilhosa, porque a palavra de Deus é fiel. E uma mulher que honra o seu marido, ela também é honrada pelo Senhor. É o que acontece com a mulher da nossa história. Agora, tem uma questão importante, maridos. Será que a sua esposa pode te dar uma honra póstuma com sinceridade? Será que quando você morrer, a sua esposa vai poder dizer que o marido dela era servo do Senhor? Será que a sua esposa vai poder dizer meu marido era servo do Senhor? Ele era servo do Senhor. Então, maridos, nós precisamos ser servos do Senhor e, obviamente, amar as nossas esposas para que elas também nos honrem. A mulher honra e o homem cuida. Um homem que cuida, um homem que compartilha, um homem que ouve, um homem, obviamente, que deixa a mulher saber o que ela precisa saber para depois ela não ser surpreendida também por uma dívida impagável. Eu gosto de uma oração que eu aprendi com o pastor Cláudio Duarte, que ela diz assim, né? Deus tem misericórdia da minha esposa e não deixa ela ficar viúva. A oração boa para se fazer. Viu, Cristóvão? Deus tem a misericórdia da minha esposa e não deixa ela ficar viúva. Então é uma boa prática. A gente precisa começar a fazer essa oração todos os dias. Vamos lá, queridos. Continuando rapidamente, nós falamos também nesse ponto sobre responsabilidade social. Ou seja, a igreja ela tem responsabilidade com os mais pobres. A igreja tem responsabilidade com quem passa necessidade. A igreja tem responsabilidade com o que acontece no nosso país. A igreja tem responsabilidade. A Bíblia diz que quando vêm as crises, e quando vêm os males, quando vêm as tragédias, a Bíblia não diz se lançar um novo plano econômico, isso será realizado. A Bíblia não diz que se entrar um novo governo, isso será realizado. A Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter os seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu e sararei a sua terra. A igreja precisa ser relevante, a igreja precisa entender o seu papel. Você e eu precisamos entender que nós somos parte da solução, mas temos que agir como igreja do Senhor.
É natural que o mundo espere uma solução no novo governo. É natural que as pessoas esperem uma solução no novo plano econômico. É natural que eles esperem solução numa mudança de ministério. Mas deve ser natural que nós esperemos uma solução milagrosa, sobrenatural da parte do nosso Deus. Porque é assim que ele diz que deve ser. Deixe as pessoas andarem na naturalidade. Deixe as pessoas viverem do seu próprio esforço, 100% do seu esforço. Você pode contar com a bênção sobrenatural de Deus na sua própria vida. E a igreja não pode, então, esquecer que é responsável. Responsável por orientar, é responsável também por agir. E a igreja não é só a instituição. A igreja somos cada um de nós. Como é que eu e você agimos diante da necessidade do nosso próximo? Como é que você e eu agimos diante daquele irmão que está enfermo, passando por uma necessidade? Que ele está desempregado, passando por uma necessidade? O que você faz? Diz para ele, Deus te abençoe e enche a sua barriga? Ou você dá para ele algo de comer? Ou você dá para ele algo de vestir? Ou você dá para ele dinheiro para comprar o remédio, dinheiro para pagar a luz? Ah, João, não é a minha obrigação. Entendo que não seja a sua obrigação. Mas, na verdade, desculpe, eu entendo que é a sua obrigação sim. Como servo do Senhor é a sua obrigação sim. Você pode não querer fazê-lo, mas é a nossa obrigação ajudar aqueles que passam por necessidades. E a gente vai chegar num ponto que eu já sei que alguns estão pensando. Ah, mas tem aqueles que querem aproveitar a situação. A gente fala deles daqui a pouco. A gente fala desses que querem aproveitar a situação daqui a pouco. Vamos continuar então a nossa lição. Só confirmar se nós cobrimos tudo também. Creio que sim, graças a Deus. Eu acho que hoje nós estamos produzindo bem. O terceiro ponto da nossa lição, então, rapidamente. O terceiro e último ponto, ele fala sobre provisão na medida certa. Desculpe, eu acho que eu me esqueci de um ponto importante aqui. Verdade. Na verdade, Deus utiliza... Me perdoe. Eu esqueci de uma coisa aqui importante, que é o terceiro tópico da lição, que na verdade que é o terceiro ponto do segundo tópico, que fala Deus utiliza o que nós temos. Esse aqui é extremamente importante, nós não podemos deixar de cobri-lo aqui. Deus utiliza o que nós temos. O profeta, ele perguntou para aquela mulher, o que é que tens em casa? O que é que tens em casa? É interessante a gente comparar a visão da mulher e a visão do profeta. Na visão da mulher, ela não tinha nada. Ela não tinha nada. Ela disse, olha, eu não tenho nada. Tua serva não tem nada. Já pensei, já olhei, não tem nenhuma economia, não tem joia, não tem nada para vender, eu não tenho nada. Nem alimento tem na minha casa, eu não tenho nada. Essa era a visão da mulher. E qual que era a visão do profeta? Além de dizer que ela não tem nada, ela diz o seguinte, olha, só me resta uma botija com um pouquinho de azeite. Para o profeta, na visão do profeta, aquela botija de azeite com um pouquinho de azeite era a solução do problema. Era a solução do problema. Os profetas, os homens de Deus, eles veem o futuro e o invisível. Eles têm a sensibilidade de penetrar no mundo espiritual e mostrar a realidade que nós não podemos ver com a visão natural. Um homem de Deus, um profeta de Deus, ele tem sensibilidade para entrar no mundo espiritual e ver aquilo que nós não vemos no mundo natural. É isso que Elias mostra para a gente. A mulher via nada. Elias via naquele pouquinho de azeite a solução para todos os problemas dela. Elias via uma fortuna naquele restinho de azeite que ela tinha lá naquela botija. Precisamos aumentar ou melhorar a nossa expectativa sobre os profetas do nosso tempo. Precisamos orar para que Deus levante homens compromissados com eles, profetas verdadeiros. Microfone, pastor? Eliseu, obrigado, perfeito, Eliseu, profeta Eliseu, eu sempre confundo esses dois profetas, mas o profeta Eliseu, não Elias. Então precisamos orar para que Deus levante novos profetas como Elias e Eliseu também no nosso tempo. Precisamos conhecer esses profetas, às vezes você não conhece, ou às vezes sabe o que acontece? Você conversa com eles, mas você nem percebe, né? Porque você não dá credibilidade para o que eles dizem. A mulher ela foi lá se aconselhar com o profeta, e a gente vai observar que ela deu credibilidade, mas rapidamente, ele pergunta, o que tens em casa? O que tens em casa? O que tem na sua casa? Tem murmuração? Tem briga? Tem ansiedade? Tem depressão? Que tipo de leitura se faz na sua casa? Que tipo de música se ouve na sua casa? Que tipo de filme se vê na sua casa? O que se publica nas redes sociais lá na sua casa? No Facebook, no Zap, no Twitter e outras redes sociais? O que você tem em casa? Como é o ambiente lá da sua casa? O milagre, ele acontece a partir daquilo que nós temos. O que você tem em casa para garantir o futuro dos seus filhos? O que você tem em casa para salvar os seus filhos?
O que você tem em casa que pode te salvar do opressor? O que é que você pode fazer para ver Deus operar na sua vida, na sua família, na sua igreja e na vida das pessoas necessitadas? O que é que você tem em casa? A mulher disse, eu não tenho nada, a não ser uma botija com um pouquinho de azeite. Ela não sabia que ali residia uma grande fortuna. Por quê? Porque o azeite era um produto de grande valor econômico. Já era naquele tempo, continua sendo nos nossos dias. Naquele tempo, um pouco mais. Eu volto lá para dizer para vocês. Mas hoje, nos nossos dias, você compra um litro de azeite de R$35, se quiser um azeite baratinho, ou você compra um litro de azeite de R$4.200. Quer um azeite espanhol de boa qualidade? R$4.200, um litro de azeite. Então, o azeite, ele é um produto de grande valor econômico. Na verdade, aquela mulher ela tinha uma herança milionária na sua casa. Ela tinha uma herança milionária. O azeite, o azeite que aquele profeta tinha deixado ali, né? Na verdade, a mulher tinha visto uma herança de dívida, tinha visto uma herança de escravidão, mas não tinha visto essa herança milionária. Não tinha visto essa herança valorosa, porque aquele pouquinho de azeite, o profeta, como o marido dela, como ele era discípulo, auxiliar de um profeta, ele também tinha aquele azeite que era um óleo de primeiríssima qualidade, era um óleo usado na unção. Era um azeite usado para a unção, para unção no templo. E aquele azeite usado para unção era o azeite da mesma qualidade também usado para alimentação. Então, o azeite, quando ele é produzido, se produz a partir das azeitonas, ele passa por uma prensa. O primeiro óleo, o óleo da melhor qualidade, é o óleo da unção. Era esse o azeite que ela tinha em casa. Ela tinha esse óleo da unção. E aí vem uma questão importante, né? Essa mulher tinha na casa dela o óleo da unção, ele servia para ser usado no templo e ele representa o batismo com o Espírito Santo, ele é a capacitação para realizarmos a obra do Senhor, ele é um revestimento especial para suportarmos as lutas. Tem esse pouquinho de azeite lá na sua casa? Tem esse revestimento especial para suportar as crises? O que tem na sua casa? Depois, a segunda prensa do azeite. Aliás, na primeira prensa, então, como disse para vocês, sai o azeite da unção. Na segunda prensa sai o azeite que é utilizado como alimento. Então, o azeite que nós compramos hoje, grande parte desse azeite é um azeite de segunda prensa, que ele é usado como alimento. E esse alimento, ele simboliza Jesus como pão da vida, como pão da vida. Ele traz fortalecimento espiritual. Salmo 107, versículo 9, diz que ele satisfaz a alma sedenta, pois só ele satisfaz a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Tem esse azeite na sua casa? Tem esse alimento na sua casa? Na terceira prensa, sai um azeite que servia para iluminação. Lembra que naquela época, lá dessa mulher, não tinha luz elétrica. Então, na terceira prensa do azeite, sai um azeite que todas as casas usavam o azeite para iluminação. Alguns de nós aqui é do tempo que usava querosene, né? Querosene é um subproduto da pior qualidade, né? O azeite, obviamente, eu quero ter certeza que um azeite queimando tem um odor muito melhor do que de querosene. Então, naquela época, eles usavam o azeite para iluminar as suas casas, né? Então, toda casa tinha uma lâmpada, uma lamparina onde se colocava o azeite para iluminar a sua casa. Esse azeite, ou seja, esse azeite da terceira prensa, ele representa Jesus como a luz do mundo. Para nos guiar nas nossas escolhas, para nos guiar nas nossas decisões, para nos dirigir durante a crise, para iluminar o nosso caminho. Tem esse azeite na sua casa? Tem um pouquinho desse azeite na sua casa? Na casa da mulher tinha só um pouquinho. A quarta prensa do azeite, ainda tinha a quarta prensa. Tinha um azeite, aí já saía, obviamente, uma massa que não era de qualidade muito boa, mas servia para fazer sabão. Não se perdia nada. Servia para fazer sabão. E o sabão, ele fala de purificação, fala de lavagem, fala de santificação. Tem esse azeite na sua casa? E ainda tinha mais uma prensa, a quinta prensa, onde agora, a partir da semente moída, completamente moída, desse azeite, se fazia graxa. Mas graxa tem utilidade, João? Gente, vocês não sabem a utilidade de ter uma graxa. Tente andar com o motor sem lubrificar. Tente abrir uma porta de aço sem que ela esteja devidamente engraxada. Então, rodas, portas, máquinas, motores, todos dependem de lubrificação, que muitas vezes se faz por graxas ou óleos mais condensados. Essa graxa, ela representa a comunhão. Ela representa
relacionamentos azeitados pelo Espírito Santo. Como que são os relacionamentos lá na sua casa? Eles são azeitados? Ou são aqueles relacionamentos que parecem aqueles portões de ferro velho, enferrujado, que você abriu um pouquinho e faz um barulho horrível? Ou é um relacionamento azeitado pelo Espírito Santo? Tem esse óleo na sua casa? Tem esse pouquinho de azeite na sua casa? Essa mulher só tinha um pouquinho de azeite, mas ela não reconhecia, ela não conseguiu de cara reconhecer a fortuna que ela tinha dentro da própria casa. É necessário que nós tenhamos essa unção, é necessário que nós tenhamos esse alimento, essa luz do mundo, essa santidade e essa comunhão. Nós precisamos levar isso para as nossas casas. Rapidamente, vamos então ao ponto 3, provisão na medida certa. O comentarista diz aqui no ponto 3. Preparação para receber o milagre. Eliseu orientou a viúva a respeito de como ela deveria proceder. A mulher precisaria de muitas vasilhas, pois a multiplicação do azeite que havia em sua casa seria sem medida. Ela precisava se preparar para receber tal bênção. Prepare também seu coração e sua casa para receber a provisão de Deus. O dia do seu milagre chegará, assim como chegou para a viúva. Provisão abundante. A viúva tinha somente uma botija de azeite, e a lição que aprendemos é que Deus abençoa aquilo que temos. Não importa a quantidade, Deus nunca nos dará uma porção menor do que necessitamos. Sua medida é sempre além, sacudida, recalcada e transbordante. Fé em ação. A viúva e seus filhos deveriam tomar vasos emprestados, tantos quantos pudessem conseguir, e trazê-los para dentro de casa. Eles precisavam seguir as orientações do profeta para que houvesse a interrupção dos credores à sua porta. Nem o comentário de pessoas incrédulas, a viúva deveria... Desculpem. Para que não houver... Eles precisavam seguir as orientações do profeta para que não houvesse a interrupção dos crentes à sua... para que houvesse a interrupção dos credores à sua porta, nem o comentário de pessoas incrédulas. A viúva deveria fechar a porta da casa, o milagre de Deus era para aquela casa e não deveria ser partilhado com mais ninguém. O milagre de Deus é para você e sua família. A mulher encheu todas as vasilhas com azeite e quando estas acabaram, o azeite também acabou. A viúva não sabia o que fazer com azeite. Então ela retorna ao profeta, a fim de ouvir suas instruções. Eliseu dá-lhe a seguinte instrução: que o azeite fosse vendido e com o dinheiro pagasse a dívida. O azeite foi suficiente para saldar as dívidas e cuidar dos seus filhos. Vamos lá então. Terceiro ponto, provisão na medida certa. Primeira recomendação é prepare-se. Então, prepare-se, porque, assim como o milagre aconteceu na vida daquela mulher, você deve preparar o seu coração. Agora, não adianta preparar só o seu coração, como vimos aqui, é necessário preparar a sua casa. Prepare a sua casa para receber a provisão de Deus. Prepare a sua casa. Troque tudo que tem na sua casa por um pouquinho de unção. Troque tudo que tem na sua casa por um pouquinho de graxa. Troque tudo que tem na sua casa por um pouquinho de sabão. Troque tudo que tem na sua casa por um pouquinho de alimento. Troque tudo o que tem na sua casa. Troque de forma que você tenha só um pouquinho mesmo de óleo da unção. Mas tenha o óleo da unção na sua casa, porque o dia do milagre, ele chegará. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E como é gostoso experimentar os milagres de Deus na nossa vida. Agora, além disso, você precisa seguir as orientações. Olha que interessante. Como disse, a mulher procurou a pessoa certa. Ela procurou o profeta, se aconselhou com o profeta, ele deu uma orientação. Ele disse para ela, olha, agora você vai e pega emprestado. Já tem um pouquinho só de óleo. Então faz o seguinte, olha, vai lá, pega todas as vasilhas que você conseguir pegar com seus vizinhos, pega emprestado, vasos, vasilhas, tudo que você conseguir, pegue essas vasilhas emprestadas, você entra para a sua casa, fecha a sua porta e você junto com seus filhos, vai colocando esse azeite aí nessas vasilhas até que elas se encham. Foi a primeira orientação. Ela seguiu a orientação. Ela fez exatamente o que o profeta disse a ela que fizesse. Depois de multiplicado o azeite, ela não sabia o que fazer. Ela voltou de novo para o profeta. Imagina agora a alegria dela, né? Porque ela tinha visto o milagre. Ela não sabia o que fazer, mas ela já estava vendo que agora está melhor do que antes. Eu tinha só um pouquinho de azeite, agora eu tenho todo aquele azeite. Lá estou estocada de azeite. Mas o que eu faço com esse azeite, Eliseu? Eliseu disse, agora você vai e vende. Você vai e vende o azeite, pague as suas dívidas e o restante que sobrar, você vai viver o resto da vida com seus filhos. Eu não sei se vocês observaram aqui nesse milagre,
mas Deus usou o que a mulher tinha e o profeta orientou-a de acordo com a orientação que ele recebeu de Deus. Mas o profeta não facilitou a vida dela, não. Ele deu trabalho para ela. Vai pegar a vasilha emprestada. Gente, pegar a vasilha emprestada dá trabalho. Além de dar trabalho, é humilhante pedir coisa emprestada, não é? Eu sou mineiro, então a gente é meio cara de pau, né? Assim, eu sou de uma época que a gente... E assim, a gente é muito gostoso de ser mineiro, porque o que acontece? Pra gente isso é normal. Se eu entrar na sua casa de manhã e falar, você tem um café de casa, acabou. Você tem uma xícara de café para me emprestar, um copo de café para me emprestar para fazer o café? É normal. Tem um copo de açúcar, um copo de sal, uma colher de sal? Pra gente é normal. A casa de mineiro, assim, tradicionalmente, é uma casa de todo mundo. Nós somos, como mineiros, uma grande família, né? Então, isso é muito gostoso. Agora, vai fazer isso aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, você tem que agendar o horário de bater na porta da pessoa. Eu falei, meu Deus, que mundo louco, né? Agende o horário de bater na porta da pessoa, senão você vai sair escorraçado de lá, né? Mas em Minas não é assim. Então, para a gente pedir emprestado, a gente é meio, assim, não tem muito pudor de pedir emprestado, não. Agora, tem gente que fica envergonhada. É humilhante. Imagina. O que os vizinhos deviam pensar? Peraí, o marido dela morreu. Está pedindo vasilha para quê, né? Só que tem um detalhe. Aquele marido dela devia ser um homem de credibilidade na sociedade. Ela também, a família dela, devia ser pessoas que os vizinhos confiavam. Sabe por quê? Eles emprestaram muitas vasilhas para eles. Emprestaram muitas vasilhas. Então, assim, ter credibilidade com a vizinhança é bom. Ajudar a vizinhança quando eles precisam de você é bom. Sabe por quê? Quando você precisar deles, eles vão te ajudar também. É bom que a gente saiba estender a mão ao nosso vizinho quando ele precisa, para que quando nós precisarmos, ele também estender para nós. O fato, ela seguiu as orientações, teve o trabalho, é de certa forma humilhante você pedir vasilha, né? Entendeu? Mas ela foi, ela com os filhos, passaram, ela deve ter passado todas as casas da vizinhança pedindo vasilhas, encheram a casa de vasilha, depois tiveram o trabalho de encher, porque o que acontece? Tudo bem que ela tinha uma botija com um pouquinho de azeite, mas à medida que ela enchia uma vasilha, a Bíblia disse que trazia outra, o azeite não acabava. Enchendo, foi assim. Até que acabou a última vasilha. Mas o azeite só parou quando acabou a última vasilha. Então, ela seguiu as instruções do profeta. A terceira instrução do profeta, desculpe, a segunda instrução do profeta, que é muito importante, é a seguinte: feche a porta. Feche a porta. Ou seja, não deixe qualquer curioso entrar na sua casa. Não permita que ridicularizem a sua fé. Imagina se ela tivesse dito, pessoal, mas que a vasilha é mesmo? Não, minha mãe pediu para vir pegar emprestado aqui, depois devolve. Não precisa dizer para quê. Não precisa dizer que foi lá, falou comprado. Não. Me empresta aqui a vasilha, emprestou, não precisa. Depois eu devolvo, fica tranquilo, depois eu devolvo a sua vasilha. Mas o que acontece? Faça, obviamente, o que é necessário, feche a porta, não permita que as pessoas venham ridicularizar a sua fé. Se Deus pediu para você fazer algo que parece ridículo, pode ser ridículo para os outros, é isso que Deus pediu para você. Deus te deu um caminho que às vezes parece ser simples demais, ou às vezes um caminho que parece ser ridículo mesmo. Mas o que acontece? Deus opera como Ele quer operar. Então não permita que os outros ridicularizem a sua fé. Feche a porta. Sabe por quê? Porque tem gente que entra na sua casa para trazer inveja, para trazer maldição, para olhar e falar mal. Tem gente que entra na sua casa para roubar seu marido, para roubar seus filhos. Isso que acontece. Então, feche a porta da sua casa. Muito cuidado com quem entra na sua casa. Isso é muito sério. Muito cuidado. Conheça as pessoas que entram na sua casa. Conheçam. Dê preferência para a gente abençoada entrar na sua casa e levar bênção adicional para a sua casa e não roubar a paz que tem na sua casa. Feche a porta, você com seus filhos, e vão buscar a solução juntos. É isso que Elias disse. Vai lá, você e seus filhos, fecha a porta, já pegou as vasilhas emprestadas, agora fecha a porta, e você e seus filhos vão buscar a solução juntos. O milagre é para a família. Não é para curiosos, não é para invejosos e nem para os incrédulos. O milagre é para você e para a sua família. Deixe os curiosos de lado, deixe os incrédulos fora disso, deixe os invejosos fora disso e viva o milagre juntamente com a sua família. Feche a porta para a dúvida. Experimente o milagre em família. Acredite na palavra de Deus. Imagina vocês, queridos, a experiência dessas crianças, eu fico pensando, né, a experiência dessas crianças, por quê? Porque elas já eram filhas de um discípulo de profeta, então eu imagino que aquele discípulo de profeta todos os dias deveria chegar em casa e contar para eles algo extraordinário que ele viu acontecer andando com Eliseu. Imagina, andar com um homem como Eliseu, que cai um machado dentro do rio, ele pega um pedaço de madeira, joga lá, aí a peça de metal do machado boia. Não foi o que boiou, não foi a madeira, foi a parte de metal do machado que tinha caído dentro do rio. Ele jogou um pedaço de madeira lá, subiu a parte de metal daquele machado.
Então, o que acontece? Era um homem realmente poderoso, Eliseu, em obras e em palavras, e aquele aprendiz de profeta convivendo diariamente com Eliseu, todo dia deveria chegar em casa e contar para os seus filhos uma história sobre aquele profeta. Então, os filhos deles já viviam uma expectativa de milagres. O milagre já era algo natural para aquela família. Tanto que quando a mulher vai e fala com o profeta, ela volta, faz o que ele disse para fazer, ela não fica se perguntando, será que vai dar certo? Muitas vezes nós oramos, mas nós dissemos, Deus tem misericórdia de mim, né? Eu estou endividado, estou falido, vou ser despejado, o casamento está em crise, os filhos estão nas drogas. Aí você ora e fica assim, mas será que vai dar certo? Será que Deus pode fazer? Será que Deus vai fazer alguma coisa? Será que Deus se importa? Aquela mulher ela não pensou assim. Aquela mulher estava acostumada à realidade de milagres, então ela entra com seus filhos, e eu fico imaginando a alegria dos filhos dela, quando eles enchem o primeiro vaso, ou a primeira vasilha, e o azeite não acaba. Aí eles trazem a segunda, e não acaba também. Traz a terceira, e não acaba. Imagina a alegria daquelas crianças. Gente, o que está acontecendo? Mãe, eu nunca vi isso. O que está acontecendo? Imagina a alegria daqueles filhos que ouviam o pai falar de milagres, agora vendo e vivenciando a experiência de milagres entre eles em família. Queridos, nós precisamos experimentar milagres junto com a nossa família. Os nossos filhos precisam ver e saber que nós servimos a um Deus que faz milagres. Esse é um dos melhores legados que você pode deixar para o seu filho. Esse é um dos melhores legados que você pode deixar para o seu filho. Não é contar para ele como você foi bem sucedido, comprando, vendendo. Não. Conta para ele o que Deus fez na sua vida. Conta para ele o que Deus fez na sua vida. E isso é o legado mais importante que você pode deixar para ele. Eu fico imaginando a alegria deles, né? Agora, outra coisa importante é, fique na medida certa, né? Deus ele não nos dá o seu espírito por medida. Nós é que damos as medidas para Deus. Nós limitamos ou ampliamos os milagres dependendo da nossa fé. Olha que interessante. Todas as vasilhas que a mulher conseguiu emprestada, encheu. Sabe que horas que o milagre cessou? Sabe que horas que o azeite parou de multiplicar? Quando acabou a última vasilha. Não tinha mais vasilha. Quem limitou o milagre? Foi Deus ou foi a família? Quem limitou? Se tivesse mais vasilhas, seriam cheias? Quantas vasilhas tivessem, seriam cheias? É claro que, obviamente, Deus, na sua sabedoria, Deus sabia que aquelas vasilhas eram mais que suficientes. Tanto eram, que depois, então, que está tudo cheio, a mulher volta para o profeta e diz para ele, olha, estou lá com tanto azeite que agora eu não sei nem o que fazer com ele. O que eu faço, hein? Ele diz, olha, agora você vai e vende. E como eu disse para vocês, o azeite era muito útil naquele tempo. Eles usavam para unção, para alimentação, para fazer sabão, para fazer graxa, para fazer alimento, para fazer perfume, para fazer cosméticos, usavam para um monte de coisa. Então o azeite era muito útil para iluminar a casa. Então todo mundo precisava de azeite. Eles certamente se tornaram nos maiores vendedores de azeite daquela região. Uma família que antes estava condenada à pobreza, condenada a ver uma vida miserável, uma vida infeliz, experimenta um milagre desse tamanho e, a partir de agora, se tornaram os maiores comerciantes de azeite daquela região. É claro que a gente não consegue fazer um estudo genealógico, né, de uma família da Espanha, que é dona de uma fábrica de azeite chamada Espírito Santo, que vende azeite a R$4.200. Né? Talvez, se a gente conseguisse fazer um estudo, talvez na origem dessa família tenha alguém lá dessa família da viúva que acabou seguindo nesse negócio de azeite até hoje e até hoje está vivendo essa bênção do azeite. A Bíblia não diz isso. Isso aqui eu estou fazendo a minha suposição. Isso é a minha divagação, por favor. Que a Bíblia é Bíblia, o que é divagação pessoal minha. Deixa isso claro. Mas pode acontecer. Pode acontecer. O fato é, naquele momento, eles se tornaram os maiores vendedores de azeite daquela região. A partir do nada. Olha o que Deus faz. A partir do nada, olha o que Deus faz. Agora, você pode limitar ou você pode ampliar o milagre de Deus. Depende do tamanho da sua fé. Se você é incrédulo, você não vai receber nada. Se você tem fé para encher um outro vaso de azeite, você terá outro vaso de azeite. Se você tem fé para encher 30 vasos de azeite, você terá 30 vasos. Se você tem fé para encher 100 vasos de azeite, 1000 vasos de azeite, o milagre ele acontece, depende de você. Depende exclusivamente da sua fé. Vamos rapidamente para a conclusão. O comentarista diz aqui o seguinte: muitos crentes estão vivendo o drama da despensa vazia, da falta de recursos e de muitas dívidas. Com certeza, são momentos difíceis, mas não desanime. Ore ao Senhor,
creia e seu milagre chegará à sua casa. A viúva seguiu as orientações do profeta de Deus. Leia a Bíblia e ouça as orientações do Senhor para a sua vida. Deus vai instruí-los a vencer a crise da escassez e do endividamento. Deixa eu voltar rapidamente num ponto anterior, ainda falando sobre a questão da viúva. Ela teve trabalho. Então, quando você procura a igreja, quando você procura a orientação de um homem de Deus, não espere que ele vai simplesmente tirar a mão, tirar o dinheiro do bolso e falar aqui, está aqui o dinheiro, pague as suas dívidas. Tem momento que pode ser isso que a gente faça. Tem momento que eu posso perceber a sua necessidade, sei que é urgente, imediata, eu tenho o dinheiro, eu vou te dar. Está aqui o dinheiro, irmã, está aqui o dinheiro, irmão, pague a sua dívida, ou compre o seu remédio e faça o que é necessário. Tem momento que eu vou dizer para você, faça um trabalho. Às vezes Deus me dá uma inspiração para te falar, olha, faça esse trabalho, faça aquele trabalho, lave uma roupa, faça uma faxina, faça isso, faça aquilo. Ah, João, está muito aquém da minha formação. Aprendemos com a Ruth domingo passado. Não importa a formação, ela foi lá catar o que sobrava. Não despreze o dia das pequenas coisas. Se aconselhar com o homem de Deus não significa que você só vai tirar vantagem. É o que eu dizia. Ah, tem aqueles que só querem tirar vantagem. Você já sabe, querido. Conheça a pessoa que você também está disposto a ajudar. Fiquei feliz em visitar uma das nossas irmãs essa semana, que está enferma. Aliás, vou mencionar a irmã Puquéria. Eu fui a visitá-la, eu e o Felipe fomos visitar ela, eu e o Josué. Fiquei feliz assim, que ela não está fácil para ela. Mas abençoada, louvando a Deus, agradecida a Deus, não está murmurando. Glória a Deus quando nós vemos o servo de Deus passar por uma aprovação, mas que nós percebemos a bênção de Deus na vida dele. E bem cuidada. E aí descobri que uma irmãzinha aqui da igreja vai lá toda semana, faz as unhas dela, penteia o cabelo, deixa ela linda. Faz isso para ela, faz massagem, porque ela sente muitas dores nas costas, ela colocou um ferro, sei lá, acho que foi na espinha cervical, algo assim, e ela sente muita dor. A irmã faz até massagem nela. Falei, glória a Deus, né? Como Deus é maravilhoso. Como é que você pode abençoar o seu irmão que está passando por uma crise? Talvez você não tenha que dar seu dinheiro, é um pouquinho do seu tempo. Lava a roupa para ele, passa uma roupa para ele, arruma a cozinha, leva um bolo para ele. Coisa simples que você pode fazer e abençoar o seu irmão. E ser generoso e atrair a bênção de Deus para a sua própria vida. Glória a Deus por isso, porque... E esses são os anônimos. Eu não sabia que essa irmã fazia isso. Aliás, com toda sinceridade, eu não lembro o nome da irmã. É claro, é impossível saber o nome de todo mundo mesmo, mas assim, eu não lembro o nome da irmã. Mas é uma pessoa que, no anonimato, está servindo ao Senhor, à medida que, com o seu talento, com o que ela pode fazer, ela serve o seu irmão. Então, como é que você pode também usar o que você sabe, o que você tem para servir o seu irmão? Pense nisso. Lembre-se, obviamente, de que para receber os milagres do Senhor, nós temos que estar dispostos também a trabalhar por esses milagres. Temos que estar dispostos a nos envolver nesses milagres. Nós estamos seguindo para a conclusão. O próximo slide, por favor, Pedrinho. Tenho três perguntinhas, não são 4 perguntinhas básicas para vocês que eu tenho aqui hoje. A primeira é a seguinte: será que Deus ainda faz milagres? Será que Deus ainda faz milagres? Deus faz milagres. Agora, e você está passando por algum tipo de crise? Talvez não seja a resposta de 100%, né? Talvez alguns de nós estejam, talvez vários de nós estejam passando por crise, talvez outros não. Tudo bem, se você não está passando por crise, ore por aquele que está passando por crise. Alinhe-se, ou preocupe-se, ou tome as dores daquele que está passando por uma crise. E a próxima pergunta é, você que está passando por crise, quer experimentar o milagre de Deus na sua crise? Ou seja, vamos lá, você está passando por algum tipo de crise, depois, você quer experimentar o milagre de Deus na sua crise? Seria bom, como aquela mulher da nossa lição de hoje, experimentar o milagre de Deus? Há quanto tempo você não experimenta o milagre de Deus? Há quanto tempo você não experimenta o milagre de Deus? Seria bom ver um milagre. Você fala, não, esse foi milagre mesmo. Esse não tenho dúvida. Esse não foi ação de homem, não foi ajuda da família, não foi do parente, não, isso foi Deus que fez. Seria bom um milagre desse que você não tivesse dúvida? Seria bom experimentar um milagre assim? Pois é, eu estou muito disposto e estou muito confiante que Deus ele quer fazer milagres no nosso meio. Muito confiantes. Eu não acho que Deus mandou essas lições como mera informação para nós. Eu não acho que Deus se preocupou nesse tempo de crise que nós vivemos no nosso país em nos enviar. Por que a lição coincidiu? Queridos, o planejamento pedagógico da igreja é feito por anos seguidos, não é isso, pastor? Eles não decidiram um mês antes, a gente vai lançar para o próximo trimestre essa lição. Não. O planejamento é feito muito antes. Quando eles fizeram o planejamento pedagógico, eles colocaram um trimestre para tratar de crises e coincidiu com esse trimestre que nós vivemos um período de crise grave no nosso país. Agora a pergunta é, que tal colocarmos a nossa fé em ação? Se Deus permitiu que na agenda do Espírito Santo esse tempo acontecesse agora, que tal se nós colocarmos a nossa fé em ação?
Que tal? Eu tenho necessidades que só Deus pode resolver. Eu tenho necessidades que precisam de intervenção divina. Eu tenho necessidades que precisam de um milagre. E eu quero fazer, então, um desafio e uma proposta para vocês, que é o seguinte, que a gente, de fato, coloque a nossa fé em ação. Então, qual é a proposta? Primeiro, é orar mais e se preocupar menos. E qual é a proposta? Eu queria fazer com vocês um combinado. Nós vamos ter aula desse trimestre ainda até o dia 22 de dezembro. Por quê? A última aula seria 25 de dezembro, mas é Natal. Então eu combinei com o pastor, eu vou dar a última aula dia 22 de dezembro. Eu vou dar a última aula na quinta-feira, dia 22 de dezembro, que assim nós não teremos aula no dia 25, porque vocês passaram a noite toda comendo pernil e vocês não vão acordar para estar aqui de manhã. Eu também vou comer pernil. Então o que acontece? Eu também provavelmente não estarei aqui inteiro para dar uma aula no domingo de manhã. Então, nós na quinta-feira, dia 22 do 12, nós faremos a última aula desse trimestre. Qual que é a minha proposta? Eu queria combinar com aqueles que precisam, aqueles que isso para você é uma prioridade absoluta, aqueles que não aguentam mais a situação que estão vivendo de crise, ou aqueles que querem socorrer alguém que está passando por uma crise. Talvez esteja tudo bem com você, você não está passando por nenhuma crise, mas você sente compaixão do seu irmão, e você diz, eu vou tomar as dores dele para mim. Eu queria te convidar a orar 30 minutos por dia, todos os dias sem exceção. Você vai tirar 30 minutos do seu tempo, fechar a sua porta, e você vai orar. Orar para que Deus resolva a sua crise, se você tem uma crise ou tem mais de uma. Se não, você não tem nenhuma, glória a Deus por isso. Você vai orar para que Deus resolva a crise de outro irmão. E você escolhe um irmão. Se você não tem um irmão, ore pela minha. Não vou nem dizer qual é, mas ore pela minha, se você não tem um irmão. Agora, não precisa todo mundo orar pela minha. Então, ore pela sua, exclusivamente pela sua. Primeiro pela sua, primeiro pela sua. Se você não tem ninguém, ore pela minha. Agora, não ore todos pela minha. Procure ter outras pessoas. Já disse que a irmã Puquéria. A irmã Puquéria passa, ela e o irmão Josué estão passando por um período difícil por conta da enfermidade. Então, a Puquéria também coloque ela nas suas orações. Vocês devem ter outras pessoas que vocês conhecem que precisam. Então, se você não precisa, ore por quem precisa. Então, o desafio para nós é 30 minutos de oração por dia, exclusivamente para que Deus intervenha nas nossas crises e faça um milagre. 30 minutos de oração por dia. Parece que às vezes é difícil de orar, mas é uma questão de hábito, queridos. Procurem fazer esse, entre aspas, sacrifício. Vocês vão ver que nós seremos abençoados. E depois eu queria que nós fizéssemos também outra coisa. Nós teremos 3 domingos de aula agora, até o final desse trimestre. Teremos domingo dia 4 de dezembro, 11 de dezembro e 18 de dezembro. Como eu disse, nós não teremos aula no dia 25 de dezembro. Eu farei a aula no dia 22, na quinta 22, a última aula. Então teremos aula no dia 4, 11 e 18. Então, para esses 3 domingos, eu gostaria de convidá-los a estarmos aqui meia hora antes. Estarmos aqui às 8h30 para nós orarmos coletivamente pelas nossas crises. Então, nós vamos orar individualmente durante a semana e domingo, 8h30, nós nos reunimos aqui e vamos orar coletivamente pelas nossas crises. As pessoas que acompanham pela internet também estão convidadas a orar conosco, diariamente, todos os dias, 30 minutos. No domingo, nós só vamos começar a escola às 9 da manhã. Então, quem está pela internet, se você também quiser orar de 8h30 até as 9 da manhã na tua casa, onde você estiver, ore também. Mas nós só abriremos a transmissão a partir das 9 horas, quando começa a escola dominical. Eu gostaria de deixar com vocês esse convite para colocarmos a nossa fé em ação. E agora eu vou pedir um compromisso. Quantas pessoas... Você não é obrigado a fazer o compromisso. Muito cuidado com isso. Faça compromisso que você pode cumprir. Faça compromisso que vocês queiram cumprir. Então, quantas pessoas podem se unir conosco em oração? Nós estamos falando de menos de um mês. É de hoje até o dia 22 de dezembro. Quantas pessoas podem se unir conosco? Um compromisso de oração de 30 minutos de oração diária. 30 minutos de oração diária. Então, nós vamos orar 30 minutos de oração diária. E domingo, quem puder também está aqui domingo, 8h30 da manhã, para orarmos de 8h30 até as 9 horas. Hora de noite, não. Oração diária, o dia tem 24 horas. Se você só pode orar de madrugada, eu me sinto muito bem. Às vezes eu acordo no meio da noite sem sono, para mim é o melhor horário para eu orar. Pois não tem problema. O dia tem 24 horas. Então você pode orar dia ou noite. 30 minutos, dia ou noite. Eu estou falando de 30 minutos de dedicação, porque na verdade é o seguinte, o crente deveria orar em todo o tempo, né? A Bíblia diz que o crente deveria orar em todo o tempo. É o que nós vimos aqui. O azeite tem o tempo todo. Se você orar só 10 minutos por dia, vai ter azeite 10 minutos por dia. Se você orar meia hora, vai ter azeite meia hora por dia. Se você ora o tempo todo, vai ter azeite o tempo todo. Mas eu estou dizendo de 30 minutos de oração concentrada para esse objetivo específico de resolução de crise, de milagres para resolução de crise. Áurea, não. Essa é uma oração específica. 30 minutos de oração específica, concentrada no tema milagres para a resolução de crises.
Perfeito. Toda oração tem valor. Para esse propósito nosso, nós estamos falando de 30 minutos de oração concentrada. Tudo bem? Voltemos aqui então rapidamente. Estamos acabando. Por favor, Pedrinho, o hino nosso. E, aliás, antes do hino, rapidamente, deixa eu só fazer uma conexão aqui que eu queria fazer com vocês, que é justamente isso. Nós vamos então fazer esse desafio, mas vamos fazer esse desafio esperando por um milagre. Espere por um milagre, se vocês não se lembram, é o tema da série que o pastor está pegando para a gente há várias semanas. Não acho que também seja coincidência que o Espírito Santo tenha colocado esse tema na agenda dele, em coincidência, em consonância com o estudo do trimestre que nós fazemos sobre crise. Então, nós vamos orar agora, até o dia 22 de dezembro, nós faremos isso esperando por um milagre, por um sinal, por uma interferência de Deus e pelo resultado dessa interferência. Eu creio que Deus vai fazer obras maravilhosas. Eu creio que Deus fará obras maravilhosas. Não acho que Deus tenha nos enviado aqui por acaso. Não acho que Deus tenha me enviado como mero compartilhador de informação para vocês. Eu creio que Deus tem algo maravilhoso para fazer nas nossas vidas. E eu queria muito, quem precisa, porque quem precisa vai priorizar. Se você não precisa, glória a Deus. Eu estou feliz por você que não precisa, mas eu preciso. E eu preciso de ajuda. Por isso eu estou pedindo, vem orar comigo coletivamente no domingo de manhã. Eu vou orar individualmente durante a semana, mas vem orar coletivamente comigo no domingo de manhã, porque eu preciso de ajuda. Preciso de alguém que ore junto comigo. Então vem orar junto comigo no domingo às 8h30. E eu tenho certeza que Deus ele vai honrar a nossa fé em ação. A crise financeira está conosco. A crise familiar está conosco. Na enfermidade ele está conosco. E a Bíblia diz que todos nos abandonarem, ele continua conosco. Ele continua conosco. Queridos, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe. Eu creio num Deus de milagres. Eu creio que Deus tem grandes milagres para fazer na nossa vida e através de nós. E eu estou crendo que nós teremos um tempo de milagres aqui. Eu estou esperando por um milagre. Estou esperando por um milagre. E eu creio que eles acontecerão.